A maioria das pessoas acredita que a sobrevivência é sobre dinheiro. Elas pensam que aqueles que superam desastres são os que têm bolsos cheios, equipamentos caros e cômodos repletos de suprimentos que parecem impressionantes na câmera. Essa crença é reconfortante porque cria distância. Ela nos diz que o fracasso não seria nossa culpa, apenas falta de recursos. Mas a verdade é muito mais desconfortável. A sobrevivência raramente é decidida pela riqueza. Ela é decidida por escolhas feitas muito antes do pânico se instalar. Muitas vezes, com itens tão comuns que são ignorados ou ridicularizados. Quando uma crise atinge, a sorte não aparece de repente e o dinheiro não resolve magicamente todos os problemas. O que importa é se você se preparou com clareza ou com ilusão. Aprendi isso da maneira mais difícil. Eu já acreditei que estar preparado significava possuir coisas que pareciam sérias e poderosas. Comprei equipamentos que prometiam segurança, confiança e controle. Grande parte deles falhou na primeira vez em que foi testada. Nesses momentos, o medo tem o poder de despir o ego e forçar a honestidade. Você começa a perceber que a sobrevivência não é glamurosa, é silenciosa, desconfortável e profundamente pessoal. Ela o força a confrontar o que você realmente valoriza, por quem você é responsável e o que você está disposto a sacrificar quando o conforto desaparece. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca ouve. As ferramentas mais importantes não são raras, caras ou dramáticas. Muitas delas custam menos do que uma ida média ao supermercado. Elas não impressionam estranhos, mas funcionam quando todo o resto para. Elas mantêm você pensando com clareza quando o estresse nubla o julgamento. Elas oferecem opções quando outros se sentem presos. E, às vezes, elas decidem se você volta para casa ou não. Esta história não é sobre o medo por si só. É sobre entender a realidade antes que a realidade lhe force a lição. Ao ouvir, você pode se pegar questionando o que você confia, o que você ignora e o que a fé realmente significa quando os sistemas falham. Porque, quando tudo o que é familiar desaparece, a sobrevivência se torna menos sobre equipamento e mais sobre crença, responsabilidade e as decisões silenciosas que revelam quem realmente somos. Anos atrás, cometi o mesmo erro que muitas pessoas cometem quando começam a pensar em preparação. Eu persegui a imagem em vez da função. Comprei equipamentos que pareciam impressionantes, itens que prometiam segurança através da complexidade, ferramentas que pareciam poderosas em minhas mãos, mas nunca haviam sido testadas sob pressão real. Eu disse a mim mesmo que possuir essas coisas significava que eu estava pronto. Na realidade, eu estava apenas ensaiando confiança, não sobrevivência. A primeira vez que essa ilusão se quebrou foi durante um apagão regional que durou mais do que qualquer um esperava. Lojas esvaziaram em poucas horas. Telefones lentamente ficaram sem sinal. Pessoas que riram da preparação na semana anterior estavam subitamente desesperadas por informações e tranquilidade. Foi então que descobri o quão pouco meu equipamento caro realmente me ajudou. Baterias acabaram mais rápido do que o esperado. Equipamentos com os quais eu nunca havia praticado tornaram-se frustrantes e inúteis. O estresse expôs todas as fraquezas do meu planejamento. O que ficou comigo não foi o pânico, mas o constrangimento. Eu havia acreditado que a prontidão poderia ser comprada em grande quantidade, que gastar dinheiro era o mesmo que construir habilidade e perspicácia. Essa crença desmoronou rapidamente. A sobrevivência não recompensa a aparência. Ela recompensa a simplicidade, a repetição e a humildade. Ela favorece pessoas que se prepararam em silêncio, sem precisar de validação, e que entenderam que as ferramentas mais confiáveis são frequentemente as menos empolgantes. Aquela noite forçou uma pergunta mais profunda que eu havia evitado. Por que eu estava me preparando em primeiro lugar? Era para me sentir superior? Ou era para proteger as pessoas que eu amava? Quando o medo se infiltrou, o ego se tornou um passivo. A fé em soluções brilhantes
desapareceu, substituída pela necessidade de coisas que simplesmente funcionassem. A partir daquele momento, minha abordagem mudou. Parei de buscar a perfeição e comecei a focar na confiabilidade. Aprendi a respeitar itens pequenos e discretos que funcionam consistentemente quando as condições se tornam hostis. Essa mudança não foi apenas prática, foi pessoal. A preparação deixou de ser sobre controle e começou a ser sobre responsabilidade. Tornou-se uma promessa silenciosa para mim e minha família, de que eu não contaria apenas com a esperança quando as coisas dessem errado. Essa promessa remodelou como eu via a sobrevivência, a confiança e o papel que a fé desempenha quando a certeza desaparece. Se a sobrevivência tivesse uma única regra inegociável, seria esta: a água vem primeiro. Você pode ignorar a comida por dias, até semanas, e seu corpo se adaptará. Você pode suportar exaustão, desconforto e medo por mais tempo do que pensa. Mas remova a água limpa da equação e tudo desmorona rapidamente. O julgamento falha, a força se esvai e o pânico substitui a razão. No entanto, apesar dessa realidade, a água é o recurso que a maioria das pessoas assume que estará sempre lá. Eu costumava acreditar nisso também. A água da torneira parecia permanente, como a gravidade ou a luz do dia. Era algo que você só notava quando parava. No momento em que a água limpa se torna incerta, cada decisão se torna mais pesada. Uma ferramenta simples, como um canudo filtrante, de repente carrega um peso enorme. Ela transforma algo perigoso em algo que sustenta a vida. Água turva de uma vala, um riacho ou um lago esquecido se torna utilizável em segundos. Sem fogo, sem produtos químicos, sem espera. Apenas a sobrevivência em sua forma mais básica. O que me surpreendeu não foi o quão bem funcionou, mas o quão facilmente poderia ter sido ignorado. Uma ferramenta pequena o suficiente para caber no bolso, barata o suficiente para ser descartada, mas capaz de decidir se você permanece funcional ou começa a falhar. Essa percepção foi inquietante. Ela me forçou a confrontar com que frequência a vida moderna nos treina a depender de sistemas em vez de habilidades. Confiamos cegamente na infraestrutura, assumindo que ela nos protegerá sem questionamentos. Há também uma lição mais profunda escondida aqui. A água ensina humildade. Ela nos lembra que a sobrevivência não é heróica ou dramática. É repetitiva, prática e implacável. Quando você tem sede, a fé se torna tangível. Você para de acreditar no conforto e começa a acreditar na preparação. Você entende que a esperança sem ação é frágil. A água limpa não se importa com otimismo. Ela recompensa a prontidão. Uma vez que você compreende essa verdade, suas prioridades mudam permanentemente. Você para de perguntar o que parece impressionante e começa a perguntar o que o mantém vivo. Essa mudança marca o momento em que a preparação se torna real, não teórica. A escuridão muda as pessoas mais rápido do que a fome ou o frio. No momento em que as luzes se apagam, os espaços familiares parecem hostis e a confiança evapora. As sombras se esticam, os sons parecem mais próximos e a mente começa a preencher as lacunas com medo. Aprendi rapidamente que a escuridão não é apenas a ausência de luz, é a ausência de controle. Nesses momentos, algo tão simples como uma lanterna de cabeça confiável se torna uma linha divisória entre a calma e o caos. Segurar uma lanterna de mão ocupa uma das mãos, e em situações estressantes, essa limitação importa mais do que você espera. Tente consertar algo quebrado, ajudar alguém ferido ou preparar comida quando uma mão está sempre ocupada. A frustração aumenta, erros acontecem. Uma lanterna de cabeça restaura o equilíbrio. Com as duas mãos livres, as tarefas voltam a ser gerenciáveis e sua respiração desacelera. O controle retorna. Lembro-me de me esforçar durante um blackout, tentando reparar equipamentos no quintal.
A lanterna escorregava, rolava, desaparecia na grama. O tempo se estendia, o estresse aumentava e cada pequena falha parecia magnificada. Então, alguém próximo se aproximou, calmo e eficiente, usando uma lanterna de cabeça. Em segundos, o problema que havia consumido minha atenção foi resolvido. Aquele momento ficou comigo, porque revelou quão tênue é a linha entre a ordem e a desordem. A luz faz mais do que iluminar objetos. Ela estabiliza a mente, reduz o pânico e ajuda as pessoas a pensar com clareza. Essa clareza é essencial quando cada decisão acarreta consequências. A escuridão incentiva a hesitação e o medo. A luz incentiva a ação e a responsabilidade. Há uma verdade silenciosa aqui que muitas vezes passa despercebida. A preparação não é sobre dominar uma crise. É sobre reduzir o número de decisões que você precisa tomar sob estresse. A fonte de luz certa remove obstáculos antes que se tornem problemas. Ela permite que você se concentre no que realmente importa: proteger os outros, conservar energia e permanecer presente. Quando a energia falha, a fé é testada de pequenas maneiras. Você congela ou se adapta? Você espera que os sistemas retornem ou avança e cria estabilidade? A luz lhe dá essa escolha. O frio é enganoso. Raramente se anuncia como uma ameaça imediata. Em vez disso, ele se instala lentamente, entorpecendo seus sentidos e convencendo-o de que o desconforto é inofensivo. Muitas pessoas imaginam a hipotermia como algo que acontece apenas em ambientes extremos, cercados por neve e gelo. A verdade é muito mais inquietante. O frio mata silenciosamente, muitas vezes em condições que parecem gerenciáveis até deixarem de ser. Uma simples manta de emergência parece pouco impressionante. Fina, leve, quase frágil, parece algo que não poderia importar. Essa suposição é perigosa. Essas mantas refletem o calor de volta para o corpo, retendo o calor que, de outra forma, desapareceria no ar. Quando o corpo perde calor mais rápido do que pode produzi-lo, a força diminui, a coordenação sofre e o julgamento desmorona. Nesse ponto, a sobrevivência se torna uma corrida que você já está perdendo. Certa vez, vi alguém descartar uma manta de emergência como peso desnecessário. Horas depois, enquanto a chuva encharcava as roupas e as temperaturas caíam, a mesma pessoa tremia incontrolavelmente, incapaz de realizar tarefas básicas. O ambiente não havia mudado drasticamente. A situação dela, sim. Pele molhada, vento e exaustão combinados em uma ameaça silenciosa. A manta, se tivesse sido usada antes, poderia ter mudado o resultado completamente. O frio tem o poder de despir o orgulho. Ele força a humildade porque não se importa com intenção ou resistência. Ele exige preparação. Mantas de emergência não são apenas sobre calor, são sobre tempo. Tempo para pensar, para se recuperar, para tomar melhores decisões. Elas lhe dão espaço em momentos em que seu corpo está trabalhando contra você. Há algo profundamente revelador sobre como as pessoas respondem ao frio. Alguns avançam cegamente, confiando apenas na força de vontade. Outros aceitam que a sobrevivência requer ferramentas, previsão e contenção. A fé também desempenha um papel aqui. Não a fé de que as coisas melhorarão por si mesmas, mas a fé de que a preparação importa, mesmo quando parece excessiva. Quando o calor desaparece, a clareza se segue. Você percebe quão frágil é o conforto e quão rapidamente a negligência se transforma em perigo. O fogo muda tudo. Ele transforma um ambiente hostil em algo gerenciável e nos lembra que a sobrevivência não é apenas física, mas emocional. O calor restaura a circulação. A luz afasta o medo. Uma chama cria um centro, um lugar onde as pessoas se reúnem, conversam e respiram novamente. Sem fogo, mesmo tarefas simples parecem esmagadoras. Com ele, a esperança retorna silenciosamente. Muitos assumem que acender uma fogueira é fácil, até o momento em que não é. Vento,
Umidade e frio expõem o quão pouco confiáveis fósforos e isqueiros podem ser. É aqui que um simples iniciador de fogo prova seu valor. Uma pederneira não se importa com condições úmidas ou ar gelado. Ela cria faíscas quentes o suficiente para acender isca quando todo o resto falha. Essa confiabilidade é mais do que conveniência. É confiança quando a dúvida está por toda parte. Lembro-me de uma viagem em que a capacidade de acender uma fogueira transformou o estresse em calma em minutos. Crianças que estavam ansiosas tornaram-se curiosas. O silêncio deu lugar à conversa. A situação não havia mudado drasticamente, mas nossa percepção dela sim. O fogo faz isso. Ele muda a temperatura emocional de um momento e restaura um senso de dignidade que o medo tenta roubar. O fogo também representa responsabilidade. Usado descuidadamente, torna-se perigoso. Usado sabiamente, torna-se essencial para a vida. Permite que a água seja purificada, a comida cozida e sinais enviados. Em momentos de incerteza, essas funções importam mais do que o conforto. Elas estabelecem ordem onde o caos ameaça assumir o controle. Há um simbolismo mais profundo aqui, que muitos ignoram. O fogo reflete a crença. Ele exige preparação, prática e paciência. Você não pode desejar que uma chama exista. Você deve criar as condições para que ela prospere. Dessa forma, a sobrevivência espelha a fé. A ação dá significado à crença. Sem esforço, a esperança permanece abstrata. Quando você consegue acender uma fogueira sob pressão, você não está mais à mercê das circunstâncias. Você está participando de sua própria sobrevivência. Essa mudança, por mais sutil que pareça, altera a forma como você enfrenta tudo o que se segue. Há um momento, em cada crise, em que a complexidade se torna o inimigo. Quando o estresse aumenta, as habilidades motoras finas diminuem, e o cérebro luta para processar muitas opções. É aqui que pequenas e simples ferramentas provam silenciosamente seu valor. Uma multiferramenta compacta não parece impressionante, mas resolve problemas imediatamente. Alicates apertam o que está solto. Lâminas cortam o que o prende. Chaves de fenda consertam o que falha no pior momento possível. Um objeto substitui muitas decisões. Comecei a perceber que as pessoas mais preparadas não eram aquelas com as mochilas maiores, mas sim aquelas que se moviam com propósito. Elas não desperdiçavam energia procurando ferramentas porque carregavam o que funcionava. Quando algo quebrava, elas consertavam. Quando algo precisava de ajuste, elas se adaptavam. Não havia drama, apenas eficiência. Essa eficiência cria calma, e a calma se espalha. O paracorde se encaixa na mesma categoria de itens essenciais negligenciados. É forte, flexível e infinitamente útil. Ele fixa abrigos, repara equipamentos e improvisa soluções quando nada se encaixa perfeitamente. Sob estresse, ter algo que simplesmente funciona reduz a carga mental. Você não está mais inventando a sobrevivência do zero. Você está executando um plano. Então, há informação. Quando a energia falha e os telefones ficam em silêncio, a incerteza se torna uma ameaça por si só. Um rádio de manivela atravessa essa escuridão. Ele o reconecta ao mundo exterior e restaura o contexto. Saber o que está acontecendo, mesmo quando as notícias são ruins, é melhor do que adivinhar. A informação guia as decisões. As decisões preservam os recursos. Os recursos preservam a vida. O que mais me surpreendeu foi a rapidez com que essas ferramentas mudaram a dinâmica social. As pessoas gravitavam em torno daqueles que podiam resolver problemas e compartilhar informações. A preparação se transformou em liderança, não porque exigia atenção, mas porque oferecia estabilidade. Nesses momentos, a confiança se forma naturalmente. A fé se cruza aqui de uma forma inesperada. Quando os sistemas falham, as pessoas procuram algo sólido em que acreditar. Às vezes, essa crença é depositada em uma pessoa que se preparou silenciosamente e agiu com responsabilidade. A preparação se torna serviço, não superioridade. O corpo humano
reage ao medo e à incerteza de maneiras previsíveis. A respiração fica superficial. A energia se esgota mais rapidamente. A fome chega não apenas como um estômago vazio, mas como confusão e irritabilidade. Nesses momentos, a sobrevivência depende de conservar a força e sinalizar por ajuda de forma eficiente. É aqui que itens pequenos, quase risíveis, se tornam criticamente importantes. Um apito de sobrevivência não pesa quase nada, mas carrega mais longe do que qualquer voz humana. Quando o pânico se instala, gritar parece instintivo, mas o esgota rapidamente. Um apito preserva a energia enquanto atravessa a distância. 3 assobios agudos podem significar a diferença entre ser encontrado e ser esquecido. É um lembrete de que a sobrevivência muitas vezes é sobre contenção, não força. A comida desempenha um papel semelhante na manutenção da clareza. Barras de alimentos de emergência não são sobre conforto ou sabor. Elas são sobre manter o cérebro funcionando. Sem calorias, a tomada de decisões é prejudicada, o tempo de reação diminui e os erros se multiplicam. Em situações estressantes, mesmo uma pequena quantidade de energia confiável pode estabilizar emoções e restaurar o foco. Essa estabilidade permite que você haja em vez de reagir. Eu vi como a fome rapidamente corrói a paciência e a confiança. As pessoas discutem, julgam mal os riscos e se apegam a decisões ruins simplesmente porque seus corpos estão esgotados. Fornecer nutrição simples muda todo o humor de um grupo. A conversa retorna. A cooperação se torna possível novamente. A sobrevivência se torna compartilhada em vez de isolada. Há uma verdade incômoda escondida aqui. Muitos confortos modernos nos treinaram a subestimar nossos limites físicos. Assumimos que nos adaptaremos indefinidamente. A realidade discorda. O corpo tem limites, e respeitá-los não é fraqueza, é sabedoria. A fé ressurge novamente nesses momentos de vulnerabilidade. Quando a força diminui, a crença tem mais peso. Você confia que a preparação valeu o esforço ou se arrepende de ter dispensado o básico? Fome e medo eliminam as desculpas, deixando apenas resultados. Uma lesão muda o tom de qualquer situação de sobrevivência instantaneamente. O que começa como um inconveniente pode se transformar em crise em segundos. Um pequeno corte, uma queimadura ou uma bolha podem parecer triviais na vida normal, mas, sob estresse e recursos limitados, tornam-se uma ameaça séria. A dor distrai. A infecção enfraquece. O medo acelera ambos. É por isso que a prontidão médica básica não é opcional. Um kit de primeiros socorros compacto não parece heróico, mas, silenciosamente, previne desastres. Limpar uma ferida, estancar o sangramento e proteger a pele danificada pode significar a diferença entre seguir em frente e ser forçado a parar. Certa vez, observei uma lesão menor evoluir para o pânico simplesmente porque não havia como tratá-la adequadamente. A situação em si era gerenciável. A falta de preparação não era. Uma faca confiável pertence à mesma categoria de ferramentas mal compreendidas. Não é sobre agressão, é sobre controle. Cortar corda, preparar alimentos, moldar materiais e libertar alguém do perigo. Tudo depende de uma lâmina afiada e confiável. Uma faca cega ou frágil introduz risco em vez de reduzi-lo. A precisão importa quando o estresse estreita seu foco. Há um momento durante uma lesão em que o tempo parece comprimido. As decisões devem ser tomadas rapidamente, e a hesitação custa mais do que os erros. Ter as ferramentas certas por perto reduz essa pressão. Você age com intenção em vez de pânico. Essa calma pode prevenir maiores danos e restaurar um senso de direção. Essas situações revelam algo mais profundo sobre a natureza humana. Muitas vezes, planejamos para ameaças dramáticas enquanto ignoramos as silenciosas. Imaginamos a sobrevivência como uma batalha, quando na realidade é frequentemente uma série de pequenos problemas bem resolvidos. A fé é testada não durante os momentos dramáticos,
Mas durante os banais, você age com ponderação ou congela? A lesão despoja as ilusões. Ela nos lembra que o corpo é frágil, e a preparação é um ato de respeito a essa fragilidade. O estresse faz algo inquietante com a mente humana. Ele fragmenta a memória, distorce o tempo e convence você de que o que você se lembra estará sempre lá quando precisar. Na realidade, o oposto acontece. Detalhes importantes desaparecem no pior momento possível. Nomes, rotas, planos e prioridades se misturam. É por isso que anotar as coisas se torna um ato de sobrevivência, não de organização. Um caderno à prova d'água parece insignificante até que seus pensamentos comecem a se desvendar. Quando o medo e a exaustão colidem, a mente procura âncoras. Escrever restaura a estrutura, transforma o caos em sequência e a incerteza em referência. Coordenadas, contagens de suprimentos, pontos de encontro, informações médicas, tudo se torna memória externa quando o cérebro está sobrecarregado. Marcas de lápis resistem ao frio, à umidade e ao manuseio áspero quando a tinta falha. Certa vez, confiei inteiramente na memória durante uma situação estressante, confiante de que poderia manter tudo mentalmente. Eu estava errado. Detalhes importantes escaparam por lacunas que eu não sabia que existiam. Desde então, aprendi a respeitar os limites da mente sob pressão. A preparação não é sobre provar força, é sobre compensar a fraqueza antes que ela se torne perigosa. É aqui que a fé encontra a realidade de uma maneira diferente. A crença sozinha não pode levar a informação adiante. Ela deve ser apoiada pela ação. Escrever é uma admissão de que somos humanos, que esquecemos, e que a humildade nos protege mais do que o orgulho. Um caderno se torna um parceiro silencioso, mantendo o conhecimento firme quando as emoções tentam dispersá-lo. Em momentos em que nada parece certo, planos escritos restauram a direção. Eles lembram você de quem você é responsável e por que você se preparou em primeiro lugar. Quando a memória falha, a estrutura permanece. E essa estrutura frequentemente determina se a confusão aumenta ou se resolve. O frio não apenas enfraquece o corpo, ele distorce o julgamento. Os dedos perdem a destreza. Os pés ficam dormentes. Tarefas simples, de repente, parecem impossíveis. Decisões que normalmente seriam fáceis tornam-se palpites arriscados. É por isso que gerenciar a temperatura não é sobre conforto, mas sobre preservar a capacidade de pensar com clareza. Aquecedores de mão descartáveis parecem triviais, quase luxuosos, até você experimentar como o frio rapidamente o priva da função. Mãos quentes podem operar ferramentas. Pés quentes mantêm o equilíbrio. Sangue quente mantém a mente afiada. Certa vez, subestimei isso e paguei com reações lentas e decisões ruins que quase criaram problemas maiores do que o próprio frio. Ferramentas como pás dobráveis compactas se encaixam em uma categoria semelhante de itens essenciais subestimados. Elas resolvem problemas que a improvisação não consegue. Escavar drenagem, remover neve, criar fogueiras seguras ou estabelecer saneamento torna-se eficiente, em vez de exaustivo. Sem as ferramentas adequadas, a energia se esgota rapidamente e a frustração se acumula. A fadiga, então, convida a erros. Há um padrão perigoso que surge em ambientes frios. As pessoas se apressam, elas pulam etapas. Elas escolhem a velocidade em detrimento da segurança porque o desconforto exige alívio. A preparação interrompe esse ciclo. Ela oferece opções e compra tempo. O tempo permite um melhor julgamento, e um melhor julgamento preserva a vida. A fé é testada bruscamente nessas condições. O frio retira a bravata e expõe as prioridades. Você avança cegamente, confiando apenas na resistência ou respeita os sinais que seu corpo envia. A preparação não é falta de fé. É a fé expressa através da responsabilidade. Ela reconhece que a sobrevivência requer cooperação entre crença e ação. Quando o calor retorna,
a clareza se segue, e com a clareza o controle retorna. Essa sequência não é acidental, é o resultado do planejamento para condições que a maioria das pessoas prefere ignorar. O frio não apenas enfraquece o corpo, ele distorce o julgamento. Os dedos perdem a destreza, os pés ficam dormentes. Tarefas simples, de repente, parecem impossíveis. Decisões que normalmente seriam fáceis tornam-se palpites arriscados. É por isso que gerenciar a temperatura não é sobre conforto, mas sobre preservar a capacidade de pensar com clareza. Aquecedores de mão descartáveis parecem triviais, quase luxuosos, até você experimentar como o frio rapidamente o priva da função. Mãos quentes podem operar ferramentas. Pés quentes mantêm o equilíbrio. Sangue quente mantém a mente afiada. Certa vez, subestimei isso e paguei com reações lentas e decisões ruins que quase criaram problemas maiores do que o próprio frio. Ferramentas como pás dobráveis compactas se encaixam em uma categoria semelhante de itens essenciais subestimados. Elas resolvem problemas que a improvisação não consegue. Escavar drenagem, remover neve, criar fogueiras seguras ou estabelecer saneamento torna-se eficiente em vez de exaustivo. Sem as ferramentas adequadas, a energia se esgota rapidamente e a frustração se acumula. A fadiga, então, convida a erros. Há um padrão perigoso que surge em ambientes frios. As pessoas se apressam, elas pulam etapas. Elas escolhem a velocidade em detrimento da segurança porque o desconforto exige alívio. A preparação interrompe esse ciclo. Ela oferece opções e compra tempo. O tempo permite um melhor julgamento, e um melhor julgamento preserva a vida. A fé é testada bruscamente nessas condições. O frio retira a bravata e expõe as prioridades. Você avança cegamente, confiando apenas na resistência, ou respeita os sinais que seu corpo envia? A preparação não é falta de fé. É a fé expressa através da responsabilidade. Ela reconhece que a sobrevivência requer cooperação entre crença e ação. Quando o calor retorna, a clareza se segue. E com a clareza, o controle retorna. Essa sequência não é acidental. É o resultado do planejamento para condições que a maioria das pessoas prefere ignorar. Existem certos itens dos quais as pessoas riem até o momento em que precisam desesperadamente deles. Eles são muito comuns, muito ordinários, muito discretos para parecerem importantes. A fita adesiva, duct tape, é uma dessas coisas. Ela não promete segurança ou poder, mas resolve problemas silenciosamente quando nada mais o fará. Equipamento rasgado, recipientes vazando, alças quebradas, roupas danificadas, até mesmo pequenas lesões podem ser rapidamente gerenciadas com ela. Em uma crise, a adaptabilidade muitas vezes importa mais do que a força, e a fita adesiva incorpora essa verdade. Cintas de sobrevivência e mosquetões se enquadram na mesma categoria. Eles não chamam a atenção, mas criam soluções instantaneamente. Fixar equipamentos, reparar uma mochila quebrada, estabilizar uma carga ou improvisar um torniquete torna-se possível sem pânico. Essas ferramentas reduzem o caos, transformando o fracasso em ajuste. Em vez de desistir quando algo quebra, você se adapta e continua. Fósforos à prova d'água também merecem respeito. O fogo é muito importante para depender de um único método. A redundância protege contra o mau tempo, a fadiga e os erros. Quando tudo está molhado e a frustração aumenta, uma simples chama pode restaurar o ímpeto. O alívio do fogo nesses momentos não é exagerado. É profundamente humano. O que conecta esses itens não é seu custo ou aparência, mas sua confiabilidade. Eles funcionam silenciosamente, sem exigir atenção. Eles não criam drama. Eles criam continuidade. A sobrevivência muitas vezes depende de manter o ímpeto, evitando que pequenos contratempos se tornem perdas decisivas. Há uma lição aqui sobre julgamento. As pessoas tendem a valorizar o que parece avançado e a descartar o que parece simples.
Mas as crises invertem essa lógica. A complexidade falha. A simplicidade perdura. A fé também, muitas vezes funciona assim. Não é sempre barulhenta ou dramática. Às vezes é constante, prática e inabalável pelas aparências. Essas ferramentas negligenciadas nos lembram que a preparação não é sobre impressionar ninguém. É sobre respeitar a realidade e responder com humildade. No final, a preparação revela uma verdade que muitas pessoas resistem. A sobrevivência não é sobre possuir tudo. É sobre entender o que realmente importa quando os sistemas falham e o conforto desaparece. Algo tão simples como dinheiro de emergência ilustra isso perfeitamente. Quando as máquinas param de funcionar e os sistemas digitais se apagam, o dinheiro físico se torna mais do que moeda. Ele se torna acesso, escolha e mobilidade. Uma pequena quantia, guardada discretamente, pode separar aqueles que se adaptam daqueles que estão presos, esperando por ajuda que talvez não chegue. O que une tudo isso não é o medo, mas a responsabilidade. Cada item, cada pequena decisão reflete uma mentalidade mais profunda. A preparação é uma forma de respeito pela vida, a sua própria e a vida daqueles que dependem de você. É o reconhecimento de que a esperança por si só é frágil, mas a esperança apoiada pela ação é resiliente. As pessoas que suportam raramente são as mais barulhentas ou as mais confiantes. São aquelas que se prepararam sem espetáculo e agiram sem hesitação. Há também uma questão espiritual desconfortável escondida sob tudo isso. Quando a certeza desmorona, em que você deposita sua fé? Você confia em sistemas que podem falhar ou confia em sua capacidade de responder com sabedoria e contenção? A fé, em sua forma mais fundamentada, não é a negação do risco. É a coragem de enfrentar a realidade e se preparar de qualquer maneira. É a crença expressa através da responsabilidade. A preparação não elimina o medo. Ela o reformula. O medo se torna informação em vez de paralisia. A incerteza se torna algo que você pode navegar em vez de algo que o oprime. Essa mudança altera como você vê as crises e como você se vê dentro delas. Agora a pergunta se volta para você. Quando você pensa em sobrevivência, preparação e incerteza, onde sua fé realmente reside? É no conforto, nos sistemas, apenas na crença ou na disciplina silenciosa de estar pronto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Assuma uma posição clara e explique o porquê. Conversas como estas importam, porque a sobrevivência não é apenas sobre suportar dificuldades, mas sobre entender quem nos tornamos quando somos testados.